jovem a frequentar a igreja, ir ao culto no domingo de manhã, mesmo depois de uma festa no sábado à noite? Você vai conhecer agora a Juventude Evangélica Luterana do Brasil, que começou a escrever a sua história em alemão e hoje, de um jeito bem brasileiro, mantém vivo o objetivo dos cristãos que fundaram a primeira Liga Juvenil Luterana na América Latina. É tão bom ter amor na vida que nos une, nos salva, nos atrai. Essa força é pra calçar sem medida e correr num imenso viver. Unidos ao amor de Cristo, ao começo sem fim, pode crer. No dia 23 de setembro de 2006, foi comemorado em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, o centenário do primeiro grupo de jovens da Igreja Evangélica Luterana do Brasil. Depois desse grupo, muitos outros foram criados, com o mesmo objetivo. Foi criada no intuito de educação religiosa, né? E diversão sadia. A gente ia para o pátio, brincava, aquele brinquedo de roda, bola no esporte, ping-pong, knips. Essas coisas todas, de mão nas moças ali, e rapaz e tudo. Mas não era com intenção de apertar a mãozinha dela para depois a gente inventar alguma coisa, não é? Não, não era, não. Eu não me lembro, pelo menos. Também jogavam vôlei naquela época, os jovens, mas não assim, com tênis, calçãozinho, camiseta, sapato e tudo, né? Até uns deixavam um chapéu na cabeça para jogar vôlei. Lindo, lindo, lindo. Nós fazíamos muito teatro. Sim, porque veja, era época sem televisão. Tínhamos que ser criativos, né? E o Guido era muito bom. Ele só aparecia que ele era magrão, magricela, então aqueles dedos, assim, eu vejo na minha frente ainda. O Guido era cômico. Os jovens estavam todos domingo de manhã na igreja. A gente ia para casa almoçar, às 14h ia lá para a igreja. Começava a juventude, às 2h30, 3h, passava o dia, a tarde toda e a noite na juventude. Só chegava às 10 em casa porque o pai dizia 10h tem que estar em casa porque amanhã tem que trabalhar. Os jovens continuam brincando de roda, apresentam peças teatrais, jogam vôlei, ping-pong e também conhecem o Knips, um jogo que dizem ser luterano. E como muitos jogam assim no Knips, também tinha um apelido de peteleco. Além da diversão, a juventude se encontra para orar, ler e estudar a Bíblia. E foi na Bíblia que o padre católico Martinho Lutero viu que a salvação é dada de graça por Deus, somente pela fé em Cristo Jesus. Lutero não queria fundar uma nova igreja, apenas mudar o que via de errado na sua, como a venda de indulgências, o celibato, o culto a imagens. Em 1520 foi excomungado, dando origem ao luteranismo no mundo. Aqui no Brasil, são duas as principais igrejas luteranas: Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil e Igreja Evangélica Luterana do Brasil. A IELB possui cerca de 228 mil membros e é dividida em 55 distritos. Cada um deles tem sua diretoria juvenil, que promove o intercâmbio entre as uniões juvenis próximas. Todos os jovens formam a GELB. Toda juventude evangélica, essa é luterana, Brasil! GELB também é o nome da entidade que representa os jovens da igreja. Ela é mantida com ofertas e sua administração é feita por um conselho geral, que durante 2 anos coordena o trabalho no país e organiza o Congresso Nacional de Jovens, conhecido como Congressão. Nesse evento é eleito um novo grupo. O principal trabalho da GELB ocorre em cada cidade, nas uniões juvenis. As atas das reuniões ajudam a contar a história da juventude. Um livro como esse, escrito aqui mesmo na região de Sapiranga, preserva um momento em que 2 uniões juvenis decidiram somar suas forças criando uma liga. Ein Jugendverein fühle sich des Öfteren vereinsamt und meine, allein dazu stehen, wenn aber verschiedene sich zusammenschlössen, so würden sie einander beistehen.
Die Glieder der verschiedenen Jugendvereine würden mehr miteinander bekannt werden und infolgedessen würde das Gefühl, dass wir alle Glieder derselben lutherischen Kirche sind, auf Beschluss wurden diese neuen Bunde der Name Walter-Liga gegeben. Esse já era o nome da Liga Juvenil Norte-Americana, escolhido em homenagem ao pastor Walter, um dos fundadores da Igreja Luterana nos Estados Unidos. Ele sempre apoiou a ideia de unir a juventude em uma entidade administrada pelos próprios jovens. No Brasil, os primeiros congressos da Walter-Liga foram realizados nas colônias alemãs do interior gaúcho. A partir dos anos 30, surgiram grupos em outros estados. O principal meio de comunicação entre os jovens era a revista Der Walter-Liga Bote, escrita em alemão. Mas a tranquilidade da colônia mudou bruscamente, quando Getúlio Vargas assumiu o governo republicano com um golpe militar de 1930. Os jovens enviaram um corajoso manifesto ao presidente pedindo a manutenção da liberdade religiosa, preocupação das igrejas protestantes do Brasil. Não houve proibição de culto, mesmo assim, as dificuldades persistiram. Estava proibido falar alemão. Nós aprendemos a falar português na marra. As publicações em língua alemã eram consideradas ilegais. Por isso, a revista passou a ser escrita em português e se chamar O Jovem Luterano. Em 1942, o Brasil rompeu relações com Itália e Alemanha e entrou na Segunda Guerra Mundial. O governo impôs que as juventudes iniciassem suas reuniões cantando o hino nacional. A guerra terminou em 45, né? A gente se reunia. Mas quando tinha que fazer alguma coisa especial, como uma noite de teatro, por exemplo, a gente tinha que tirar licença na delegacia do bairro, né? Isso aos poucos foi diminuindo, foi se dissolvendo, né? Mas depois estava livre para atuar na juventude, né? Só que com o final da guerra, a Liga Walter deixou de existir. A igreja nomeou uma comissão pró-juventude, formada por pastores e professores luteranos, para orientar o trabalho local das uniões juvenis e manter a publicação da revista O Jovem Luterano. Em 1950, a Liga foi reorganizada, com o nome de Juventude Luterana. Os congressos gerais recomeçaram. Era mais local, né? Não era assim que nem hoje, né? Que fazem outros estados, fazem encontros nacionais, né? Naquela época era mais regional. Tanto é que o primeiro mapa que eu fiz para marcar com alfinetes foi do Rio Grande do Sul. Depois diz o conselheiro assim, mas vem cá, nós temos jovem do Brasil, mas é mesmo, no Brasil tem jovem. Aí eliminamos o Rio Grande do Sul, colocamos o mapa do Brasil para marcar os locais onde tinham os jovens. Mas a maior parte era do Rio Grande do Sul na década de 50, né? Havia 3.828 jovens inscritos na Juventude Luterana. 72% deles eram do Rio Grande do Sul, 8,5% do Espírito Santo, 7,5% do Paraná, 7% de Santa Catarina, 3,5% de São Paulo, 0,8% do Rio de Janeiro e 0,7% de Minas Gerais. A partir da década de 60, a Liga começa a usar o B de Brasil. E nos anos 70 já é conhecida como GELB. A comunicação também ganha novos ares. A revista passa a se chamar O Novo Jovem Luterano depois de uma grande renovação editorial. Nós acabamos expandindo o trabalho da GELB para todo o Brasil, de uma forma mais agressiva do que havia sido feito anteriormente. Foi num período em que a IELB estava procurando também novas frentes de missão. Havia toda uma preocupação em estar presente em todos os estados brasileiros e a GELB estava, de certa forma, contribuindo, participando com isso também. A juventude promoveu uma campanha de arrecadação. O cofrinho era confeccionado pelo Conselho Geral, era mandado para as uniões juvenis de acordo com a necessidade, com os pedidos, né? E na nossa juventude em Niterói, uma vez por mês, os jovens levavam no culto aquele seu cofrinho com moedas e durante o cantar de um hino lá da juventude, se levava lá na frente e se colocava as moedas tudo dentro de um pacote enorme lá. E aquilo nós mandávamos para a GELB. E eu sei que no Brasil inteiro se fazia isso. E aí a cada gestão se escolhia um local para onde enviar o valor. Receberam ofertas as missões de Barra do Garças, no Mato Grosso, Campinas, em São Paulo,
Nova Carapina, no Espírito Santo, João Pessoa, na Paraíba, Aquidauana e Anastácio, no Mato Grosso do Sul. E foi nesta última cidade que construíram a Igreoca. Considerada a primeira igreja em forma de uma oca no Brasil. A missão com os índios Terenas do Pantanal iniciou na década de 80, período que também marcou a estreia dos congressos nas regiões Norte e Nordeste. E para que a GELB estivesse mais perto dessas realidades, a igreja incentivou jovens de outros estados a assumir o Conselho Geral da Juventude. Então nós fizemos uma chapa e concorremos e foi a primeira gestão fora do Rio Grande do Sul. Os congressos nacionais passaram a ser frequentados por pessoas de lugares cada vez mais distantes. Apesar de que no Rio Grande do Sul está a maior parte dos jovens luteranos a concentração, e veio muita gente de longe, tinha gente até do Amazonas participando desse congresso. Jovens de outros países, principalmente da Argentina, sempre participaram dos congressões. Para oficializar este intercâmbio, em 95, o Conselho Geral organizou um evento em Santa Rosa, Rio Grande do Sul, que reuniu quase 2.000 jovens. Cerca de 400 eram hermanos. Porque o Mauro Hall, que era o nosso tesoureiro, ele tinha feito estágio na Argentina, né? Então a gente teve essa ideia, quem sabe a gente faz um congresso do Cone Sul, convida o pessoal da Argentina, o pessoal do Chile, do Uruguai, do Paraguai. Fomos nos congressos deles, ficaram muito encantados com a ideia. Essa ideia já é uma ideia bem antiga. Tão antiga que desde a década de 30, a juventude luterana recebia a visita de argentinos em seus congressos. E em 1956 foi organizada a primeira caravana brasileira para a Argentina, com 30 jovens. Participamos lá do congresso, foi muito bom, né? E teríamos ficado mais tempo lá, mas aí no término do congresso nos avisaram que teríamos que sair aquela noite ainda, né? Que no outro dia teria uma eleição para presidente e estava armado uma revolução se o Frondizi não ganhasse, né? E líderes dessa revolução participavam da juventude, lá eles nos alertaram, né? Então tivemos que voltar. Para recuperar lembranças do passado, em 97 o Conselho Geral decidiu produzir um livro. Eles ligaram para mim e falaram o seguinte, ó, a gente tá com a ideia de fazer uma história da GELB e a gente pensou em você. Assim, tá que legal, o quê? O quê? A gente? Mas nós somos aqui do Nordeste, somos longe. Não, a gente indicou você, a gente gostaria de vocês. E nós resolvemos peitar, era uma oportunidade única. A gente sempre reclamou da GELB pela distância dela. E quando ela disponibilizou uma tarefa pra gente fazer, chegou o momento de a gente aparecer, de contribuir com a nossa parte. Então eu comecei a estudar a história da minha igreja e eu fiquei apaixonado pela história da igreja. É uma história muito bela. Mescla sofrimento, mescla persistência, mescla sonho. E eu coloquei como título Em Busca de um Sonho. O livro foi lançado em 2003 no Congressão de Aracaju, Sergipe, organizado pelo primeiro Conselho Geral Nordestino. O sonho de integrar os jovens de todo o Brasil tornou-se realidade. E eu fiquei de primeira, meio aquele povo do Sul, que já tem aquela coisa de ser frio, aparentemente frio. Aí depois, quando eu chego para meus irmãos do Sul, nossa, era um mito, era uma mitificação aquele negócio todo. Eles não são frios, são gente, tem um sangue quente que nem o baiano, são felizes igualmente a nós, né, baianas. Inclusive, criei novas amizades, né, com o pessoal do Sul, algumas meninas do Sul, outras do Norte. Jovens que mantêm suas tradições, mas gostam de inovar. E aí, nem sempre são apoiados. Você vai ver a seguir a força da juventude para transformar opiniões e mudar conceitos. Foi dito assim, que eu deveria retirar esses temas porque eram temas escabrosos. O violão era tido como um instrumento do demônio, coisa parecida.